Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês, galera. Primeiramente quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. E se você tem um relato assombrado, envie para o canal Elite Oculta, pois o seu relato pode ser narrado aqui no canal. O e-mail do canal é relatosdaeliteoculta@gmail.com. O relato de hoje é um relato grande. E o título aqui que me enviaram é Sobrevivendo nas Trevas. Então, como é um relato grande, sem mais demora, vamos lá. Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Eu venho por meio deste relato contar a minha história. E como houve uma grande envolvência com o sobrenatural. Recentemente, eu perdi um amigo para a depressão. E após ficar pensativo, eu quero mostrá-los por meio da minha jornada de vida que é possível superar toda situação. E também agradecer ao seu canal que me ajudou muito, pois eu escuto desde 2018. E há comentários meus em vídeos antigos, mas eu prefiro não revelar o meu nome. Pois bem, dando início, eu nasci e fui criado na Bahia. Eu sempre fui uma criança e era muito excluído, sem saber o motivo. Na verdade, tinha um preconceito por eu ser gordinho e ficava de fora das brincadeiras e só era chamado para ser zoado. Então, eu não conversava com praticamente ninguém na escola. Chegava em casa e as coisas não mudavam, e apesar de cansado, o meu pai vivia uma vida promíscua e passava dias fora de casa. Então, não tínhamos um relacionamento muito forte de pai e filho. Lembrando que essas viagens eram possíveis porque, apesar de tudo, tínhamos uma condição financeira estável. E quando meu pai estava em casa, era discussão, briga e xingamentos com a minha mãe. E depois, ele descontava tudo em mim. Ou se não, toda a atenção e lazer deles ia para a minha irmã. E com ninguém para conversar na escola ou em casa, eu ficava o dia todo com o barulho dos meus pensamentos. E foram vários dias sombrios, até que aos 11 anos, eu ganhei um cachorro e o batizei de Thor. Era o meu melhor amigo e fazíamos tudo junto. Bem, e tudo mesmo, desde nadar, acampar, passear, etc. Era eu e ele para tudo. E já com 13 anos, a situação financeira em casa começou a não ficar muito boa. O meu pai fez investimentos que não deram retorno e foi golpeado nas costas por sócios e praticamente decretou falência. Perdemos tudo. Carros importados, motos, jet ski, casa na praia e a casa de 4 andares que morávamos. E fomos morar em uma casa que mais parecia um barraco no final de uma favela, ao lado do matagal. E essa casa foi cedida de favor pelo novo patrão do meu pai. Bem, eu não me preocupei muito, mas eu mal sabia que esse era apenas o começo e o início de todas as dores. Nos primeiros 6 meses foi tranquilo, só que progressivamente eu fui notando vultos e a sensação de ser observado, mas eu não dava bola. Eu vivia a vida normalmente, pela manhã sendo ignorado na escola, à tarde o cochilo, pois eu dormia à tarde. E depois eu brincava com o meu cachorro e também com um gato que eu achei nessa nova rua. O interessante é que as plantas também murchavam nessa nova casa. E pouco tempo depois, o meu primo veio passar as férias conosco. Bem, eu esqueci de mencionar que nessa casa tem um sótão muito antigo. E como toda história tem o seu agente causador de todos os eventos, essa não é diferente. Um belo dia, em 12 de janeiro de 2013, estava eu brincando na garagem com meu cachorro. Eu jogava a bola e ele ia pegar porque ele era muito obediente.
O meu pai saiu para trabalhar, entrou no carro e saiu de ré. Eu mandei o Thó esperar do outro lado, pois eu tinha jogado a bola para ele pegar. Bem, ele parou, mas do nada era como se algo tivesse chamado a sua atenção. E ele correu em direção ao pneu do carro e teve toda a parte do crânio esmagado. Eu o peguei no meu colo ensanguentado e ainda teve o tempo de levarmos ao veterinário. Mas naquele mesmo dia, às 18 horas, ele partiu. Eu fiquei arrasado. Aliás, todos de casa. Porém, eu fui especialmente destruído. Pois um adolescente solitário, que a única coisa no mundo que se importava com ele e vice-versa partiu, foi o suficiente para me deixar em depressão. Os dias passaram e eu ficava cada vez mais depressivo. Retido no meu quarto, chorando, e quando não chorava, eu pensava em besteiras. Eu chegava exausto da aula e não queria saber de nada. E a única coisa que me dava um tipo de conforto era o meu gato. E foi ao ponto que eu absorvi tanta energia ruim que eu entrei na frequência dos espíritos e entidades malignas. Eu lembro como hoje que na primeira vez estava eu dormindo e acordei sem conseguir me mexer. A famosa paralisia do sono. Muitos dizem que é apenas um bug do cérebro, mas não é. É um desequilíbrio espiritual. E sem me mexer, eu vi uma criatura medonha se aproximando. E foi quando ela me acertou o primeiro soco, o segundo, o terceiro, etc. E só na costela e pontos baixos. Eu acordei com alguns hematomas, mas não fui levado a sério por ninguém em casa. Então, veio a segunda noite e o evento se repetiu. E passou a ser assim todo santo dia. Mas não era só apanhar. Era humilhação, xingamentos e violência sexual que eu sofria na mão dessas criaturas. E aguentando tudo calado, sem falar para ninguém. Hoje, eu conto mais de 200 vezes que eu tive essas paralisias. Entrando um novo ano escolar, eu passei de um depressivo a um depressivo niilista. Mas aí eu não me importava com mais nada em minha vida mesmo. Então eu agia na escola como um bad boy. Sem vergonha e descarado, eu fui ficando popular. Mas ninguém sabia como eu sofria por dentro. E o fato de eu não poder dormir, pois eu era brutalmente espancado por forças além da compreensão. Mas algo nessa casa não queria me ver bem. Lembra quando eu disse que por não dormir toda noite, após a aula ia cochilar? Então, foi aí que eu passei a sofrer esses ataques negativos nos cochilos da tarde também. E na primeira vez foi arrastando a minha cara pelo chão, até quando me libertei do transe, estava caído na cozinha com a cara toda ralada e sangue pela sala. E as pessoas de casa aparentavam estar hipnotizados, pois não reparavam os meus ferimentos, mutilações e cortes. E na escola eu sempre era indagado, mas eu dava um jeito de disfarçar. Mas para conseguir dormir, eu dormia na aula. E por morar em uma cidade litorânea, eu ia para a praia dormir na areia. Dormia o dia todo e tirava o atraso da semana. Bem, eu fui notando padrões durante os ataques e desenvolvendo técnicas assim. E então, durante alguns ataques, eu conseguia recuperar os meus movimentos e ia para cima dos seres trevosos. Eu, de 14 para 15 anos, por ter 1,87 m de altura e um bom porte, eu quase sempre levava a pior, mas ao menos eu podia descontar. Eu fui até o vizinho, que era simpático, e perguntei se ele sabia algo da casa, no qual ele disse que a mãe do proprietário morava lá e ela era praticante de magia negra. E sempre se via coisas estranhas na casa. E quando ela morreu, após 6 meses, a casa foi alugada para uma família,
que após residirem lá, viviam à base da discussão. Até que o filho veio a se enforcar onde é o meu quarto. E a família desnorteada nunca mais foi a mesma. Eu agradeci ao vizinho e fui embora assimilando tudo. Até que comecei a sentir uma forte dor nas costas, que a cada dia piorava. Uma noite, eu estava deitado apenas de olhos fechados, quando me senti observado. Algo pôs a mão áspera sobre as minhas costas, e quando a dor aumentou, na raiva, eu dei um chute a quem quer que fosse. Eu me levantei e comecei a bater muito naquilo. E quando a luz da lua iluminou meu quarto, eu vi a silhueta de uma velha que saiu correndo e dizendo que eu iria ver. E com isso, algo muito ruim começou a acontecer comigo. Eu contraí um vírus que destruiu nervos em minhas pernas, me deixando incapacitado e com muita dor nas articulações. Bem, o meu primo, que havia achado um antigo quarto na casa, ele contraiu uma doença muito pior, o fazendo perder literalmente todos os movimentos do corpo e ficar inválido por muitos anos. Bem, eu ficava em cima da cama, agonizando de dor, e os remédios já não faziam mais efeito. E quando eu pegava no sono, eu era atacado. Os seres trevosos iam bem nas partes que doíam e apertavam, batiam, e eu sentia muita dor e ficava paralisado, e dos meus olhos escorriam lágrimas. Enquanto aquelas entidades zombavam de mim, falando o seguinte: eu quero ver você se mexer agora. Em uma madrugada, eu ouvia pegadas no sótão, e ficava aterrorizado sempre, pois parecia que aquelas pegadas estavam vindo me pegar. E ainda por cima, no escuro, eu pude ver 2 olhos vermelhos que se acendiam. Eu congelava de medo, e foi assim durante 1 ano e meio, até que eu me recuperei. E quando mais da metade da dor havia passado, em uma madrugada, na cama, eu estava ouvindo aqueles passos. E quando de repente eu vejo a portinhola do sótão que ficava no corredor se abrir, e dela veio uma mulher fantasmagórica com fisionomia de aranha, escalando as paredes e logo subiu na cama. Então ela falou o seguinte: "Eu vou acabar com sua vida." Arreganhou a sua enorme boca, e como as dores nas articulações haviam ido embora, na adrenalina, eu lembrei das técnicas que eu havia aprendido. Eu suspendi o meu braço, agarrei a cabeça da criatura e falei: "Eu estou de volta." E rumei a cabeça da coisa contra a parede. Aquilo soltou um grito tão pavoroso de dor e saiu correndo e sumindo pela escuridão. Imediatamente, os meus pais se levantaram querendo saber que grito e barulho foi aquele. Eu disse que havia caído da cama, mas desconfiaram 90%. Bem, eu recuperado, estava de volta à escola. Porém, por ter afastado, eu perdi o ano e o contato com os meus novos amigos. E agora gordo novamente por tanto tempo em cima de uma cama. Mas dessa vez, com certeza ia ser diferente, só que não para melhor. E logo, ao entrar na sala, eu fui confrontado por um Zé Droguinha, todo tatuado. Eu pensei que não ia dar em nada, mas o cara era o próprio mau elemento. Ele chegou a usar cocaína dentro da sala e ameaçou a todos se alguém contasse. Mas a implicância comigo não teve fim. Ele começou a passar a mão e me assediar, e quando eu fui revidar, ele suspendeu a cintura e mostrou um revólver calibre 22. E disse que faria o que quisesse comigo, eu não podia fazer nada. Então, todo dia ele passou a me assediar, me bater e levar o meu dinheiro.
e eu não conseguia mais processar essas coisas que aconteciam. Então arrumei um emprego para que eu pudesse focar a minha mente só no trabalho. E assim eu levava o meu corpo à exaustão. No colégio eu era violado, em casa espancado, e o trabalho era a única coisa que podia me fazer bem. Voltei a dormir na praia em 2 dias na semana. Mas até com colegas do trabalho havia discordância. E nessa época eu comecei a ter desejos e me descobri bissexual. Bem, mas não havia ninguém que eu pudesse me expressar. E andando na internet, eu descobri grupos LGBTs e fiz diversos amigos. E com eles eu conversava e passava horas e horas. Eram pessoas que realmente me entendiam e ouviam. Os meus pais ficaram desconfiados de eu passar horas e horas na internet falando. Então eles pegaram meu computador e se depararam com meu Facebook aberto. E então eles viram todas as minhas conversas. E este foi o momento que me botaram contra a parede. Me indagaram, ameaçaram e xingaram. E aí começou um novo inferno. Eu comecei a apanhar para virar hétero, ser ameaçado, espancado e ouvi injúria dos próprios pais, os quais deviam prestar apoio incondicional. E também eu passei a dormir no chão. Um dia, sem aguentar mais esse mutirão de coisas, eu resolvi dar cabo de minha vida. Amarrei fios à grade das janelas e tentei me asfixiar. E no processo, eu me lembrei do meu cachorro e tudo o que aconteceu até aqui. E desisti. E quando fui me sair, um ser maligno do outro lado da janela agarrou o fio, me estrangulando. E eu acreditei que era o meu fim. E foi aí que um ato heróico da parte do meu gato aconteceu. Ele se atracou com a coisa demoníaca me salvando. Eu me libertei e chorei, dizendo que iria valer a pena. 1 ano se passou e eu aguentando firme, só levando porrada, até que na sala de aula chegou a notícia que o Zé Droguinha que me aliciava morreu em confronto com a polícia. Bem, eu fiquei triste pelo ser humano, mas feliz por um pouco de paz. Os meus pais não haviam falado para minha irmã da minha condição, mas ela, percebendo que o tratamento havia mudado, passou a armar cenários, em que aprontava para mim e eu apanhava ainda mais. Bem, eu sofria de rinite alérgica. Passava várias horas espirrando, até que a minha irmã, vendo o meu estado, ela de propósito passou na minha frente e levou uma espirrada. E foi aí que ela fez um escândalo. O meu pai veio com toda fúria e acertou meu rosto com um soco. Eu caí no chão e, em uma mistura de lágrimas, espirro e sangue, eu disse para mim mesmo: quanto mais dor eu recebo, mais percebo que sou indestrutível. Levantei, enxuguei as lágrimas e segui firme. Nesse meio tempo, apareceu um mendigo que dormia na rua de casa. Só que aí começaram a acontecer coisas estranhas. Cães e gatos da rua eram encontrados mortos, despedaçados, e também as hortas eram invadidas. E em um final de semana, os meus pais viajavam com a minha irmã. Eu fiquei sozinho para tomar conta da casa. Era de noite, e eu, com um pouco de medo do que me aguardava, eu ouvi um barulho no quintal e fui conferir. O quintal não tinha fundo e dava de frente ao matagal. E ao chegar lá, eu me deparo com uma grotesca criatura com um focinho de cachorro. E no susto, eu bati a porta de vez. Mas a coisa veio e começou a empurrar. Eu tentei segurar, mas não dava para medir forças com aquilo. E a criatura estava quase me rendendo, e eu aceitando a morte.
Mas foi quando, de repente, o meu gato passa rápido do meu lado e pula em direção à criatura. Começa a arranhar e a morder a cabeça da coisa. E eu, no desespero, eu fechei a porta de uma vez, corri, caí e desmaiei. Quando eu acordei, já era de manhã, e eu fui verificar se aquilo não foi um sonho. E para minha tristeza, eu vejo o quintal todo revirado, e os restos mortais do meu gato no chão. Só um minutinho aqui, gente. Essa história aqui o que ele tá falando aqui da casa. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu hoje. É porque assim, eu moro num apartamento, mas eu tenho uma outra casa que mora o amigo meu que trabalha comigo aqui no Elite Oculta. Ele é o editor do canal. O que ele falou aqui, que na casa, no fundo da casa tem um matagal. Nessa casa que ele mora, que a gente usa lá como o nosso local de trabalho pro YouTube. A casa é uma casa grande e ela tem uma mata. Ela tem uma mata no fundo. E ele com certeza vai editar esse vídeo e ele vai ver o que eu tô falando. Ele vai ver que eu não tô mentindo. E hoje, eu não sei que dia esse vídeo vai sair. Mas hoje, dia 27... Não, pera. Já passou de meia-noite. Mas no dia 26 de 5 de 2021... ele me mandou mensagem mais cedo falando que um gato apareceu morto. E foi uma coisa muito estranha, porque ele chegou, ele guardou o carro e ele entrou. E umas meia hora depois ele saiu e tinha um gato morto na garagem de casa. E o gato, ele tava com o pescoço cortado e não tinha sangue no corpo do gato. Isso foi muito estranho, porque assim, o gato, ele não morreu nesse dia, entendeu? Ele já estava morto já há uns 3, 4 dias, porque dentro do corpo do gato estava cheio de larvas. E assim, do lado de cá não tem vizinho, e do outro lado tem vizinho, mas os vizinhos eles criam gato, então não pode ter sido ele. E há mais ou menos 2 meses atrás, tinha aparecido um outro gato morto na mata também, só que esse aí ele tava só a metade dele. É como se ele tivesse sido comido ou alguma coisa assim. Eu não acredito que tenha sido lobisomem, óbvio que não. Mas que foi alguma coisa sobrenatural, eu tenho minhas dúvidas. Porque esse último gato que eu falei, que apareceu com o pescoço cortado, na hora que ele viu o gato morto lá na garagem, a luz do quarto, de dentro da casa, começou a piscar. Começou a piscar bem, com muita frequência. Então, eu acredito que é alguma coisa paranormal. E para completar ainda, na esquina de casa tem um centro de Umbanda, Quimbanda. Assim, não tô associando o centro com coisas ruins, mas talvez as pessoas que usam essas coisas para o mal, elas podem fazer algum trabalho de magia negra ali na mata, né, que tem no fundo da casa e sei lá, enfim. Vamos continuar aqui com a história. Eu parei aqui para contar porque eu achei o ponto bem semelhante do que ele tá contando aqui com o que aconteceu, entendeu? Então vamos lá. Acordei de manhã e fui verificar se não foi um sonho. Mas para minha tristeza eu vi o quintal todo revirado e os restos mortais do meu gato no chão. Me ajoelhei, o peguei e só conseguia gritar. Bem, Fael, eu não aguentava mais. Eu queria parar de sentir tanta dor. Na raiva, eu peguei o facão e corri em direção à rua. E quando vejo o mendigo deitado e com a cabeça toda arranhada, na fúria, eu corri em direção a ele. E para me vingar, eu me lembrei do meu cão e do meu gato, como eles eram seres tão amáveis. E eu não machucaria a memória deles assim. E sim, as honraria. E sem que o mendigo visse, eu joguei a minha carteira nas coisas dele e liguei para a polícia, alegando ter sido roubado. Vieram e o levaram em flagrante. Bem, eu nunca mais o vi. Eu voltei, limpei o quintal e enterrei o meu gato. Ah, e lembrando também que nessa casa eu tenho uma gata, vocês já viram, é a Lilith. Ela anda bem desconfiada, né? Ela não sai, ela sai, mas ela fica perto.
Ela come os patês dela e a maior parte do tempo ela passa dormindo. Então ela é bem esperta, ela é bem atenta a essas coisas. Então eu espero que isso não aconteça com ela. Tanto é que ela tem até um namorado lá, né? O gato vem pelo telhado, eles namoram, mas assim, ela namora em casa. Ela não sai pra namorar, não. Ela é uma gata direita. Então vamos lá. Voltei, limpei o quintal e enterrei o meu gato. E fui começar tudo de novo quando os meus pais chegaram. Eu disse aos meus pais que o meu gato sumiu. E assim, quase um ano se passou. E foi quando eu me envolvi em uma longa encrenca na escola. Armaram para mim, me fazendo ser expulso do colégio. E assim, eu me tornei depressivo, psicótico, paranoico. E eu trabalhava o dia todo para passar a noite me masturbando, assistindo e comendo. E por não fazer mais nada, eu atingi o ápice de 158 quilos. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa pra uma pessoa de 15 anos, eu acho que ele falou. Eu estava realmente no fundo do poço e me sentia o cheiro do fracasso. Eu não vivia, apenas existia. Mas todas as noites, mesmo que não acreditasse, eu pedia aos céus por um novo recomeço. Até que um dia no trabalho, atendi um rapaz culto e engraçado, e ele disse que se assustou comigo, porque viu que eu carregava uma carga negativa enorme. Então me convidou ao seu santuário. Eu ignorei, mas mesmo assim, ele conseguiu meu número e insistia todo dia. Até que me convenceu. Ele era mestre em Theta Healing, ou não sei, aqui tá Theta Healing, Theta Healing, com práticas em doce. Ele me fez tomar chá de ayahuasca, e uma das minhas maiores experiências, eu confesso que tive quando tomei esse chá. E depois de tanta limpeza, eu me sentia muito mais leve. E pronto para dar o pontapé inicial. Eu parei de ter ataques espirituais, e com o dinheiro que eu juntei, eu aluguei um apartamento, e mesmo sozinho e sem amigos, eu entrei na academia. E com foco, força e fé, em um ano eu emagreci 85 quilos. Neste meio tempo, eu comecei a estudar, fiz supletivo e concluí o ensino médio. E após emagrecer, eu entrei na faculdade e fiz amigos de verdade agora. Montamos uma empresa que começou a dar lucro, só que com a pandemia a empresa praticamente faliu. E no último ato de equidade, me ajoelhei e clamei a Deus por ajuda. Não por mim, mas pelas famílias que dependiam dessa empresa para ter sustento. Ao mesmo tempo eu adormeci e sonhei com números aleatórios. E sem saber o que significava, eu anotei, até que fui pagar uma conta do banco na lotérica e vi a Mega Sena acumulada. E joguei com os números que sonhei, a quem agora tem muita fé à minha certeza. E ao conferir o jogo, eu vi que havia levado uma bolada de 15 milhões. E eu nunca expressei tanta felicidade. Cautelosamente com o dinheiro, eu salvei e expandi a empresa, dobrando o meu patrimônio e ajudando a muitos. Hoje, já que tem muito dinheiro aí, né, você podia se tornar membro do canal aqui, né? Eu tô brincando. Vamos lá. Hoje, eu estou com a pessoa que eu sempre amei. Ela está grávida do nosso primeiro filho, desfrutando de tudo que me foi tirado. Eu dei uma casa para os meus pais, pois eu não guardo ressentimento. Eu não dava não. Eu comprei e demoli aquela casa assombrada. E estou construindo agora um centro de apoio e resgate a cães e gatos de rua, aonde ficava a casa assombrada. Então, em homenagem a meu amigo e vocês, não desistam, pois sempre tem o que podemos fazer e dar a volta por cima. Obrigado, Fael, pelo espaço.
Que relato bom, esse aqui eu gostei muito. É isso aqui que eu acho que as pessoas deveriam fazer, entendeu? Porque hoje em dia o que a gente vê é as pessoas sofrem bullying e o que as pessoas fazem? Quando crescem, vão pra escola, né, descontar em quem não tem nada a ver. Criança, pessoas que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu quando que a pessoa sofreu, entendeu? E aqui no caso, ele falou, né, que ele era bem gordinho, era bissexual, e ele fez de tudo, né? Ele fez de tudo pra dar a volta por cima. É... Ah, e a vida é isso, a vida é uma coisa que a gente tem que mostrar que a gente tem força, a gente é forte, entendeu? Porque a nossa força de vontade, ela é maior do que qualquer obstáculo que possa vir existir. Então, se você acredita naquilo, se você acredita, ó, isso aqui eu li em uma passagem do livro de São Cipriano, que é uma coisa bem interessante que eu tenho como realidade. Se você acredita naquilo de todo o seu coração e de toda a sua fé, você alcança, você consegue. Então, não é apenas acreditar, você tem que acreditar, criar estratégia para aquilo dar certo e passar a lutar por aquilo, entendeu? É nisso que eu acredito. E o interessante é que tudo que aconteceu aqui com ele, as entidades atacaram ele, demônios, Zé Droguinha na escola, tudo que aconteceu tornou ele mais forte. Ou seja, ele não deu, ele deu alguns vacilos aqui, né, que foi tentar tirar a própria vida. Mas fora isso, ele não deu margem às coisas ruins, entendeu? O tempo todo, ele usou o que ele sofreu como uma força para ele, como um incentivo. E aquilo que acontecia, o que ele apanhava, os ataques que ele sofria, deixava ele mais forte, entendeu? E aquilo tornava ele mais forte. E agora, pense, o quanto isso não deixou esses seres trevosos, furiosos, que abusava dele. Então, realmente, ele é um bom exemplo de superação, essa pessoa aqui. E ele teve não um final, né? Mas até agora, no presente momento aqui, ele diz que ganhou na loteria, tá com uma situação financeira muito boa e a mente dele é voltada sempre para ajudar o próximo. Isso aqui é um exemplo de pessoa. Ele fez coisas aqui que eu não faria. Eu não guardo rancor. Mas se fosse no meu caso, eu acho que eu não daria uma casa para os meus pais, não sei. Ainda mais vocês viram aqui que a irmã dele fazia, né? Essa aí era a primeira que eu mandava encomendar o caixão. Enfim, mas aí ele não deixou o nome dele aqui, né? Mas mesmo se tivesse deixado, eu sempre mudo. Eu não falo com vocês, mas às vezes a pessoa escreve aqui, ô, me chamo João. Aí eu mudo o nome, né? Me chamo Antônio. Mas enfim, com tanto dinheiro, né, ele pode se tornar um membro aqui do Elite Oculta. Assim como vocês também, mas tô brincando, galera. É só pra quem tem condição e quem tem coragem. Lembrando também, se você não me segue no Instagram, é fael.portinari. Fala galera que acompanha o canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu tô aqui com 2 relatos para narrar para vocês aqui do canal, galera. Quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E também eu quero pedir para vocês aí me seguirem no Instagram, é fael.portinari. Então vamos lá para o relato de hoje. E lembrando, se você tiver um relato assombrado de algo paranormal que tenha acontecido com você, envie o seu relato para relatosdeliteoculta@gmail.com. Então, o primeiro relato de hoje, o título é As Almas que Pediam Oração no Cemitério. Boa tarde, eu sou uma guria de 42 anos e que desde quando eu nasci eu convivo com o sobrenatural na família. Sou do interior do Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Porto Alegre há muito tempo. Muito nova, eu descobri de formas, digamos, um tanto assustadoras, a minha mediunidade. O relato não tem nomes e o cemitério pode ser citado, pois é um ponto turístico, acredite. Trabalhei na Umbanda há muitos anos atrás, muito nova.
a qual me desliguei por motivos pessoais e atirei tudo para o alto. Anos depois, veio a cobrança espiritual de uma forma muito pesada, e acabei andando na linha e cumprindo com a minha mediunidade e as minhas entidades a quais eu trabalho. Sou de uma religião de matriz africana, que ainda estou em desenvolvimento. Mas o que chamamos de linhas de esquerda, Exus, Pombagiras, eu já tenho tudo pronto e devidamente assentados. Assim que se fala quando as imagens das respectivas entidades foram batizadas dentro da religião e estão no lugar que devem estar. Bem, sempre vi muitas coisas, sinto cheiros, e isso sempre me incomodou muito, pois ver espíritos não é uma coisa muito agradável, dependendo de como eles se apresentam. Enfim, cemitérios sempre me causaram tamanho pavor, pois sim, eu vejo tudo que lá habita ou vaga, e tem coisas medonhas lá dentro. E por ironia do espiritual, eu tenho duas entidades muito justas. E antes que alguém julgue, eu não vou ao cemitério fazer maldade ou trabalhos para ninguém. Bem, essas entidades é o Senhor Tranca-Rua das Almas e a Dona Maria Padilha do Forno. Eles são os meus guardiões, e ambos moram no que chamamos de Calunga Pequena, o popular cemitério. Aqui em Porto Alegre, o cemitério da Santa Casa é um cemitério muito antigo e de uma arquitetura riquíssima, com túmulos de pessoas famosas e que realiza, inclusive, visitas guiadas durante o dia e noturnos também. Bem, mas devido à pandemia, temporariamente isso está inviável. Pois bem, eu costumo ir lá para acender as minhas velas, e por não ser tão longe de casa, os horários de funcionamento são bons e sempre está muito tranquilo, com o povo vivo. Bem, para entenderem como funciona a maioria dos cemitérios, esse de Santa Casa se divide assim como a maioria. Após passar o portão de entrada, ficam os jazigos e os mausoléus antigos que o povo visita, famosos e famílias ricas, grandes e impressionantes. E passando uma segunda entrada, gavetas e túmulos de chão de pessoas e famílias mais simples como conhecemos. E após ficar uma parte onde tem a chamada Cruz dos Mortos, onde se acendem velas para devidos fins, e foram criadas para os escravos rezarem e cultuarem os seus mortos longe dos seus senhores, e assim os acompanharem nas visitas feitas por lá. Após essa cruz, encontra-se a parte mais triste e pesada dos cemitérios, o Campo Santo. Indigentes e pessoas pobres em valas comuns, amontoadas e muito abandonadas. Triste e pesado mesmo. Bem, em um sábado nublado de 2020, eu fui até lá fazer as minhas coisas e rezar por algumas pessoas. Entrei no portão principal, me dirigindo à Cruz dos Mortos, onde tenho sempre que fazer uma obrigação quando entro lá. Eu fui até o Campo Santo e depois retornei na parte comum do cemitério, caminhando e dando uma olhada, pois é um cemitério muito lindo e imenso. E entrando em um corredor, eu saí perto da saída lateral que está fechada, e andava por umas sepulturas e gavetas que ficam misturadas em alguns setores. E foi quando comecei a escutar choros e pedido de ajuda. Gelei, porque eu sabia que se eu olhasse, eu viria o que estava lamentando. Respirei fundo, fechei os olhos e me dirigi para onde vinham os lemúrios. Eram em torno de uns 5 ou 6 espíritos tristes, melancólicos por terem morrido e sem entender muito. Chorosos.
Bem, e hoje já estou acostumada com tudo isso. Mas naquele dia, eu me sentei na calçada entre as gavetas e os túmulos, e eles me rodearam. Eu respirei fundo e cantei um ponto que me veio como intuição naquela hora, e que dizia o seguinte: dizem que a morte é um mistério, mas o maior mistério é viver, pois quando morre, o corpo vai para o cemitério, mas a alma não se tranca e não precisa mais sofrer. Cantei isso por uns 15 minutos e orei que eles procurassem a luz. Ali não era mais lugar, e aos poucos foram indo, sumindo, e aquela tristeza e melancolia que sentia ali deles logo desapareceu. Me levantei e ligeiramente me mandei de lá antes que toda a patota viesse querer conversar comigo. Eu sei que muitas pessoas gostam de cemitérios, pois os enxergam como um lugar de paz. Mas se enganem, mesmo não sendo de crenças e religiões como a minha, ficam algumas dicas. Não entre com pensamentos ruins, embriagados, drogados, com raiva ou angustiados, pois existem espíritos de pessoas que morreram assim e estão lá esperando a mesma frequência deles para acompanhar alguém. Não fiquem olhando fotos, nomes e principalmente nunca peguem nada de lá para levar para casa. Nenhuma pedrinha, florzinha, nada. E o mais importante, peçam licença ao entrar e ao sair. A calçada do cemitério já é guardada por entidades. Tirem os sapatos antes de entrarem em casa, pois terra do cemitério é muito perigosa. Acreditem. Bem, obrigado por ler essa experiência. Espero ter ajudado em algumas informações. Boa tarde. Este é o primeiro relato de hoje. E vamos aqui para o segundo relato. Isso aí referente a cemitério é bem verdade mesmo. Por mais que eu não tenha a mesma religião dessa moça do relato, isso é muito comum. As pessoas sempre falam que quando você vai no cemitério, você sempre tem que pedir licença, né? Tanto para entrar quanto para sair. E também não pode esquecer de nunca entrar na sua casa com o mesmo tênis que você foi ou chinelo, porque terra de cemitério é muito perigoso. Inclusive é muito usado também, né, para fazer rituais de magia negra. Enfim, vamos aqui para o próximo relato. Pesadelos com o cão. Falando em cemitério, agora é pesadelos com o cão. Na época eu tinha 15 anos e hoje eu tenho mais de 30. A minha mãe estava me levantando para a escola e parecia preocupada. E quando eu perguntei qual era o problema, ela me falou que teve um sonho muito ruim na noite anterior. No sonho, a minha mãe era bem nova. Estava preparando o café da manhã comigo e era uma bela manhã. A porta da cozinha estava aberta, deixando a luz do sol entrar. De repente, escureceu no sonho e já era noite. E na porta da cozinha tinha um Rottweiler que parecia que o cachorro simplesmente queria comer algo. Então, a minha mãe foi jogar um pedaço de presunto para ele. E assim que ela se aproximou dele, ele entrou correndo na casa. Ele foi para a sala e não deixava ninguém chegar perto dele. E quando ela chegou perto, ela viu que o cachorro só tinha a cabeça de um cachorro, mas o resto era uma coisa longa e cilíndrica. Ela falou que parecia um lápis com uma cabeça na ponta. A cabeça do cachorro latia ferozmente, e ela então pegou um cabo de vassoura e começou a bater na coisa até ela sair de casa. E foi aí que a minha mãe acordou. Algumas semanas depois, o meu pai teve que ir a um hospital da cidade vizinha para fazer uma pequena operação. E eu e a minha mãe voltamos do hospital lá pelas 9 horas. E quando entramos na garagem, lá estava ele. Eu não estou brincando.
Era um enorme Rottweiler negro. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na nossa vizinhança antes. Naquela época, não havia telefones celulares. Então a única coisa que podíamos fazer era sair do carro e entrar em casa. Nós saímos do carro e o cachorro parecia amigável o bastante, pois ele não estava rosnando. E eu estava falando com o cachorro, enquanto a minha mãe abria a porta de casa. E assim que a porta abriu, o cachorro correu para dentro, empurrando eu e a minha mãe enquanto passava por nós. E isso me deixou apavorada. Eu achei que tinha alguém na casa e que o cachorro os estava protegendo. Então eu e a minha mãe atravessamos a rua e fomos ao vizinho para chamar a polícia. E depois de algum tempo, alguns policiais chegaram e entraram na casa. A minha mãe e eu ficamos parados na entrada da garagem. E algum tempo depois o policial voltou e confirmou que o cachorro ainda estava na casa. Porém, não tinha sinal de mais ninguém ter estado lá. E isso foi mais ou menos pelas 10 da noite. Às 1h30 da manhã, tinha mais 3 policiais. E um cara do canil tentando tirar aquele cachorro massivo de dentro de nossa casa, sem ter que machucá-lo. Algum tempo depois, eles conseguiram atrair o cachorro para fora com um pedaço de carne. Mas antes que alguém pudesse pegá-lo, ele deu a volta pela casa, fugindo de todo mundo. Deu um tranco na porta que tinha sido encostada, no caso de alguém ter que fugir dele, e entrou em casa novamente e se deitou no sofá aonde ele estava antes. Finalmente, lá pelas 2 da manhã, o cara do canil arranjou um tranquilizante e colocou em um pedaço de carne e jogou para o cachorro. E depois que ele comeu a carne com o tranquilizante, ele estava imobilizado e precisou de 4 homens para conseguir carregá-lo para fora. A nossa casa estava toda bagunçada, com abajures quebrados, mesinhas viradas e o sofá totalmente destruído. Mas finalmente o cachorro havia ido embora. Na manhã seguinte, ligamos para o canil, onde o cachorro tinha ido, para saber o que tinha acontecido com ele. E para nossa surpresa, o cachorro havia desaparecido. A jaula onde tinha o colocado estava vazia. E também não tinha nenhum sinal de arrombamento. E não tinha como ele pudesse ter saído de lá. Até hoje, eu e a minha mãe não falamos muito sobre o sonho que ela teve. Boa noite. Então, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Tem um relato assombrado? Envie para relatosdaeliteoculta@gmail.com. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, rafael.portinari. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Boa noite. O primeiro relato é Carona do Além. Então vamos lá. Fantasmas realmente perambulam pela face da Terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim. Coisas com as quais só crianças se preocupavam. Mas não são mais. Bem, deixa eu contar a história que passou de uma crendice para um tapa na cara bem real. Cerca de 4 meses atrás, a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 2h30 de noite. E nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada, pois era véspera de feriado. E normalmente você passaria por essa área em menos de 20 minutos. Mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. E depois de 15 minutos no congestionamento, a minha esposa agarrou meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela
estavam grudados na beirada da estrada. Então ela falou: "Olha, me diz que você está vendo ele." Eu olhei lá fora e falei: Vendo quem?" A mão dela tremia e ela falou: "Ele, o cara sentado ali, o caroneiro." E novamente eu olhei, mas eu não vi nada. Então ela olhou nos meus olhos e falou: "Não olha, para de olhar. Ele está olhando nessa direção e tá vindo pra cá." Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começou a tremer inteira e falar: "Eu estou ficando louca, estou ficando louca. Me dá algum remédio, me leva para algum médico, por favor. Eu estou perdendo o juízo." Ela falava isso e agarrou meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar um chacoalhão nela para que ela não ficasse histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: "Ele está aqui, no banco de trás." Eu olhei, mas não vi ninguém. Mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. E nesse meio tempo, o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então eu comecei a fazer perguntas para a minha esposa sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada e não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. E a única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele, e a cada vez que ele olhava, ele ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar. E apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia, a minha esposa estava muito aterrorizada. Eu estava calmo, até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. E tudo que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e no ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então, ele fez a mesma coisa com a minha esposa, e nesse momento eu acreditei em tudo que ela tinha dito. E quando eu vi o cabelo dela se levantado por uma mão invisível, naquela hora já estávamos fora do engarrafamento, e já estávamos indo bem rápido, e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. E nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando. Segundo a minha mulher, ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro. E assim que eu parei, eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém. Mas quando eu olhei para a minha esposa, eu vi ela grudada na janela dela, fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era apenas para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por quê, e ela praticamente berrou para mim pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-mala e as coloquei dentro do carro no banco de trás, pois segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele sentar. Boa noite. Interessante isso aqui, porque agora quando eu estiver de carro, eu vou colocar umas malas lá no banco de trás. Enfim, segundo relato, a assombração na rodovia. Os fenômenos sobrenaturais sempre estão à nossa volta, e só falta o momento certo para se manifestarem. Existem inúmeros relatos sobre vultos, aparições e luzes seguindo veículos nas rodovias Regi Bittencourt, a BR-116, os quais são atribuídos aos inúmeros acidentes ali ocorridos. E este relato é sobre um desses fatos. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural. E até hoje eu não esqueço aquele momento. Bem, eu moro em Itapecerica da Serra, São Paulo,
Porém, eu trabalho na capital. E não só trabalho, pois sempre que saio para me divertir, eu vou para lá. Para ir e voltar, eu geralmente pego a rodovia da BR-116. Certa noite de um sábado, eu estava com os amigos em um barzinho de São Paulo, como geralmente nós fazemos. E quando deu umas 3 horas da manhã, eu resolvi voltar para casa. Por ser o único a morar em Tapecerica da Serra, como sempre, eu fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia e um carro ou outro só passando. E logo depois de ter passado pela estrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar para mudar o retrovisor de posição, para a luz não pegar diretamente nos meus olhos. E quando eu olhei de volta para a estrada, tinha uma pessoa a alguns metros na minha frente. Bem, tá certo que essa estrada passa por um trecho meio urbanizado. E então, ainda e sempre, tem umas bestas que tentam atravessar a estrada em vez de usar alguma passarela. Mas sempre que eles fazem isso, essas lendas logo saem correndo. Essa pessoa estava ali parado, olhando na minha direção. A primeira reação que eu tive foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco, pois eu tinha certeza que ia pegar a pessoa. Só que a única coisa que eu senti foi o tranco do carro de trás batendo em mim. E no que eu olhei para frente, nada. O vidro estava inteiro e a frente do carro estava inteira e não havia nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida e o cara do carro de trás já saiu rasgando, perguntando se eu tava louco e qual era o meu problema e coisa do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro, mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta procurando onde a pessoa que estava lá havia ido, mas não achei ninguém. E a estrada até que tem uma iluminação decente. Eu falei para o cara do outro carro que se eu não tivesse brecado, eu ia ter atropelado alguém. E ele falou que não tinha ninguém na estrada, só era eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, a uns 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim da frente do meu carro. E mesmo tendo ido para um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico. Então, eu não estava bêbado. E deu para ver direitinho a forma de uma pessoa, o rosto, a roupa e todos os detalhes. Então, não poderia ter sido reflexo da luz do cara de trás. Eu sei de uma coisa, que a BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito segura e também estar cheia de histórias de atropelamento. Será que era o espírito de alguém que não tinha conseguido chegar a tempo do outro lado da pista? Acho que nunca saberemos. Boa noite. Bem, galera, esse foi o relato de hoje. E se você tem um relato assombrado, envie para o e-mail relatosdeliteoculta@gmail.com. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Cliquem aqui na descrição do vídeo, que aqui tem várias outras informações para vocês, ok? Hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, nos encontramos mais tarde. Boa noite. O relato de hoje é um relato médio, por assim dizer. E o nome que veio aqui é um nome bem peculiar. A Usurpadora Fantasma. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Luciana e hoje trago aqui para o canal algo surpreendente que aconteceu comigo. Muitos começam as suas histórias com "eu sempre acreditei nisso" ou "eu nunca acreditei nessas coisas", até que aconteceram comigo.
é um bom jeito para se começar. Porque se eu te disser que eu sempre tive um interesse descomunal no paranormal, alguma coisa em você não vai acreditar no que eu tenho para te contar. Mas eu te peço para acreditar em mim. Pois apesar de que você não me conhece muito bem, Fael, e provavelmente nunca me conhecerá, o que eu tenho para relatar é a pura realidade. Depois de um divórcio um pouco doloroso, eu me mudei com a minha mãe para São Paulo, uma cidade que acabou me encantando e cativando o meu coração. Nós nos mudamos para um apartamento lindo e maravilhoso. Ele é grande, com as portas pesadas, de madeira maciça, janelas compridas e altas, assim como o teto. E mesmo no meio da noite mais escura, ele é claro e arejado. No momento em que nós entramos, eu senti uma presença, e eu sabia que tinha algo nele. E depois de um pouco de tempo, isso foi comprovado. Era uma massa ausente de luz, grande e volumosa, que parecia sugar o ar sempre que estava em algum quarto. Eu geralmente o via. Bem, eu não sei porquê, mas eu sempre senti que era uma presença masculina. E onde parecia ser o lugar favorito dele era o pé da minha cama. Mas depois de um tempo e alguns sustos, eu me acostumei com ele, pois ele parecia só querer me olhar. Mas quando os meus novos amigos começaram a me visitar, coisas estranhas começaram a acontecer. Lu, por que você me acordou no meio da noite? Eu não tentei te acordar, eu dormi feito uma pedra a noite inteira. Isso foi o que a Ana, uma amiga minha, me perguntou em um dia que ela dormiu aqui em casa. Ela falou que eu acordei ela no meio de um sonho um pouco violento e falei que estava tudo bem. Porém, eu passei a noite inteira dormindo no meu quarto, enquanto ela ficou dormindo no quarto extra que a gente tem para visitas, e eu não sou sonâmbula. O Gabriel e a Laura, outros 2 amigos da faculdade, eles são namorados, e em uma noite eles acordaram gritando. Os 2 estavam dormindo na sala depois que a gente tinha voltado de uma festa. Eles estavam tendo o mesmo sonho sobre a morte, sendo que quando acordaram, eles sentiram como se tivesse alguém olhando eles do armário da sala, e que esse alguém estava jogando essas imagens violentas na cabeça deles. E quando eu fui ver se eles estavam bem, eles estavam tremendo e brancos de medo. Eles não podiam acreditar que ambos tiveram o mesmo sonho. Bem, eu já sonhei várias vezes que eu estava flutuando pelos espelhos do apartamento e voava para trás de quem estava se olhando neles e cortava a garganta deles. Foi horrível, e lembrar desse sonho ainda me assusta até hoje. Mas o que mais me assusta é a minha outra eu, a minha gêmea, a minha cópia, a minha usurpadora do além. Bem, como eu disse, a Ana falou que eu a acordei para dizer que estava tudo bem. Porém, não era eu, e aquilo só poderia ser o meu doppelganger. Uma outra vez, o Michael, um outro bom amigo meu, estava tagarelando no meu quarto. Eu saí da cozinha e fui perguntar com quem ele estava falando tanto. Ele olhou assustado para mim, falando que estava falando comigo, que eu tinha entrado no quarto falando com ele e entrando no banheiro. Claro que o banheiro estava vazio e não havia ninguém lá. A Isis, uma outra amiga, também passou pela mesma experiência. Ela estava no meu quarto e eu estava na cozinha. Então, eu vi ela passando pela porta, indo em direção à sala, falando pelos cotovelos, e de repente ficou quieta. E quando eu saí da cozinha para ver o que tinha acontecido, ela falou que eu havia entrado no quarto.
Eu falei com ela que eu saí e fui para a sala, e ela veio atrás de mim. Só que quando chegou na sala, eu não estava mais lá. A sala não tem ligação nenhuma com a cozinha. O Michael, a Ana e a Isis se recusaram a dormir aqui no apartamento depois de tais eventos. E todos os três viram a minha cópia e também tiveram um sonho onde eu estou dentro do armário, gritando para eles que alguma coisa estava me atacando, para depois serem acordados pela minha cópia falando que estava tudo bem. Bem, a minha resposta para tudo isso? Eu tive um colapso nervoso no meu quarto depois do divórcio dos meus pais e ter me mudado para uma cidade nova e gigantesca e mudado completamente a minha vida. Eu acho que tudo isso ficou de algum jeito preso lá dentro. E às vezes isso tudo sai para passear, como se fosse uma gravação minha. Bem, a minha cópia não te machuca, mas perturba os seus sonhos. Eu tentei exorcizar o quarto, fazendo purificação dos elementos, água, ar, terra e fogo, mas a minha cópia ainda continua por aqui. Talvez ela seja a minha loucura. Talvez seja uma tupa, ou talvez seja um doppelganger. E se esse for o caso, eu estou grata por ela não estar mais em mim. Talvez o homem que às vezes fica no pé da minha cama, a massa com a ausência de luz, pegou a minha forma humana. Ou talvez pegou a forma do meu medo e da dor que eu passei quando eu me mudei para cá. Bem, de qualquer modo, a minha cópia sempre aterroriza os meus amigos. O Michael entrou em choque depois que ele passou pelo que passou e teve que ser acalmado por algumas horas com muito chá quente e doce. Bem, talvez eu tenha uma personalidade mais forte do que eu pensei. Ou talvez a minha cópia seja uma entidade maligna simplesmente brincando com todos nós. O fato é que eu nunca saberei realmente o que é aquilo. Mas certa noite eu sonhei que a minha cópia me matava e assumia o meu lugar, assumia a minha vida. Bem, isso já está me deixando completamente louca. Mas eu sei que isso se torna mais frequente quando os meus amigos estão aqui em casa. Porém, aos poucos eu vou perdendo os meus amigos, pois nenhum deles tem coragem de vir aqui para casa. Bem, este é o meu relato. E espero que isso tudo um dia possa acabar. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. E eu acho também que o link do grupo já voltou a funcionar, ok? Vocês dão uma olhada aqui na descrição do vídeo. E quem quiser fazer parte do grupo do canal, lá tem vários canais como Elite Oculta, Elite Sobrenatural, Depois da Meia-Noite, Você Acredita? E outros canais do gênero. Você que é fã de terror e quer compartilhar suas experiências paranormais com os membros do grupo, eu acho que já está funcionando sim, viu? Se não estiver funcionando, em breve eu vou estar arrumando. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vocês cliquem e vê aí se conseguem entrar no grupo do WhatsApp. Galera, e não se esqueçam que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então eu espero todos vocês aqui às 20 horas. Boa noite. Então, sem mais demora, vamos aqui para o relato de hoje. Essa é uma lenda da região norte do Brasil, originalmente vinda do estado do Amazonas. Diz a lenda que uma senhora vestida com roupas velhas e escuras perambula durante a noite assobiando ou dando gritos estridentes pelas ruas e estradas, e o seu assobio é assustador. A Matinta Pereira fica em torno das casas, assobiando a noite toda e assustando a todos, principalmente crianças, e fazendo os cães latirem descontroladamente. E para ela cessar os assobios,
Os donos da casa precisam convidá-la, no momento em que ela estiver assobiando, para tomar café no dia seguinte. Então, no outro dia, a primeira pessoa que aparecer na casa para tomar um café é a Matinta Pereira. Outra forma de afastar essa misteriosa criatura é oferecê-la fumo ou tabaco. Bem, ela só é ouvida através dos seus assobios, mas é dificilmente vista. Há também quem diga que a Matinta Pereira anda acompanhada de um pássaro negro que ajuda ela a assustar as pessoas. E outros também dizem que ela se transforma num pássaro assustador e que por onde ela passa, ela traz medo e azar. Outra versão da lenda diz que a Matinta Pereira também costuma assombrar os caçadores que vão caçar na mata à noite. Uma forma dos caçadores não serem perturbados consiste em deixar fumo ou cigarro para ela, nos troncos das árvores. Bem, agora vamos ao relato. Eu moro em São Paulo de Olivença, uma cidade no interior do Amazonas e bem distante de Manaus. Eu morava com a minha avó e a minha mãe na época. A minha avó tinha um terreiro de magia no fundo do quintal de nossa casa. Me lembro que a minha avó, em certas ocasiões, sempre deixava uma oferenda próximo ao bananal que havia nesse terreiro. O nosso quintal era enorme e me lembro que sempre em noites de sexta-feira ela deixava charutos, pinga e algumas velas ali, próximo das bananeiras. Eu, novinha e curiosa na época, perguntei à minha avó para quem era aquilo. E ela disse que era para a Matinta Pereira. Bem, eu já conhecia a lenda desse ser. Então comecei a rir, porque achei que a minha avó estava de gozação comigo. Então a minha avó me chamou até lá, onde estava a oferenda. E eu fui, mesmo com muito medo. Eu me lembro que era noite de lua cheia e ventava muito ali no terreiro. E a minha avó então me falou: já que você duvida do sobrenatural, então me explica como essas velas estão acesas mesmo com esse forte vento. Realmente, eu fiquei sem explicações para aquilo, pois pareciam velas de aniversário. O vento as assopravam, o fogo diminuía, porém elas não se apagavam. A minha avó ficou séria e logo voltamos para dentro de casa. Porém, antes mesmo de sairmos do terreiro, faltando poucos passos para chegarmos na porta do fundo que dava acesso à casa, nós duas ouvimos um forte bater de asas. Olhamos para trás e vimos uma criatura negra com asas enormes, cabelos negros escorridos pelo rosto desfigurado e enrugado. Aquilo tinha o tamanho de uma pessoa. A coisa saiu de dentro do bananal, pegou a pinga e o charuto da oferenda e saiu voando diante dos nossos olhos. Tanto a minha avó como eu ficamos pálidas de medo. Aquela coisa voava e assobiava, e a minha avó, mesmo sendo uma senhora, ela me empurrou no chão e saiu correndo para dentro de casa. E o medo dela era tanto daquela coisa voltar, que ela trancou a porta, me deixando para o lado de fora. Eu gritei e chorei tanto, que a minha mãe, que estava vendo TV na sala, logo foi ver o que estava acontecendo. Daí, ela abriu a porta e me colocou para dentro, e deu uma bronca na minha avó. Bem, este outro fato que gostaria de contar ocorreu com a minha mãe nesta mesma casa. Ela tinha por volta de 11 anos de idade, e uma certa noite ela foi acordada com batidas na janela do seu quarto. E como ela era a única filha na época, ela tinha o seu próprio quarto. A janela era um tipo de vitrô. Bem, é como chamamos por aqui. A minha mãe logo percebeu uma silhueta de uma moça que usava os cabelos trançados e falava com uma voz muito meiga,
Tânia, você quer brincar comigo? A minha mãe achou que talvez fosse alguma vizinha ou amiga dos seus pais. E dali do quarto, ela perguntou o nome da moça. E a moça disse que se chamava Anastácia. Então a minha mãe saiu devagar pela porta da cozinha, que dava para os fundos da casa, e foi para o corredor lateral do lado de fora da casa, que dava para o lado de fora do seu quarto. Lá estava muito escuro, mas quando a moça foi se aproximando da minha mãe, ela reparou que a moça não fazia barulho enquanto caminhava. Então a minha mãe foi vendo o que de fato era aquilo. Aquela coisa não era humana. Era uma boneca de pano costurada e do tamanho de uma pessoa. Tinha os cabelos Maria Chiquinha, um vestido florido, e na sua cara de pano bege havia somente um desenho vermelho da boca em formato de U. A boneca começou a gargalhar e a minha mãe saiu correndo gritando, acordando todos da casa. O seu pai saiu lá fora e até ele viu a boneca correndo pelo quintal. Eles entraram, trancaram tudo e naquela noite todos dormiram no mesmo quarto e rezando. Hoje eu sei que o sobrenatural existe. E cuidado se você duvida, pois quando você menos espera, você pode vê-lo. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Lembrando aí mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E você ainda que não participa do grupo do canal, o link está aqui na descrição. Também gostaria de pedir para vocês se inscreverem nos canais parceiro, o canal Depois da Meia-Noite e o canal Você Acredita. Eu vou ficando por aqui e lembrando que hoje às 20 horas tem relato inédito aqui no Elite Oculta, então não percam. Boa noite.